Olá! O mito da caverna é uma narrativa que nos concede uma paideia, ou seja, uma formação de pensamento. Através da cisão, ou seja, da separação entre a caverna e o mundo exterior, Platão nos mostra de que forma que o homem promove sua ascensão ao conhecimento, saindo daquele cubículo, do subterrâneo, que está caracterizado pela escuridão, e saindo para o exterior, ou seja, para o mundo iluminado pela luz solar, para o mundo real, para o mundo racional. Esse processo de ascensão está assimilado a uma espécie de paideia, porque Platão, em sua República, diz exatamente isso, que na verdade o que acontece é uma espécie de formação. O homem precisa ser formado para alcançar o entendimento. E essa formação, esse processo de paideia, é representado pela imagem do mito da caverna. E essa cisão, essa separação proposta pelo mito da caverna, implica também uma outra cisão, que é a separação entre o sensível e o racional, ou seja, entre o que você sente e o que você pensa, entre o sentimento e a razão, que é uma cisão bastante recorrente na cultura ocidental. Essa separação entre sentimento e razão, promovida tantas vezes pelo romantismo, pelo realismo e por várias outras escolas literárias e por vários movimentos artísticos, etc. A experiência sensível, portanto, da caverna estaria assimilada platonicamente à ignorância, enquanto que a sensação de estar no mundo real, no mundo material, no mundo de fora, no mundo exterior, seria assimilada, seria correlacionada à razão, ao mundo inteligível. E é a partir dessa herança platônica de pensar sempre separando, de separar a razão do sentimento, separar a luz da escuridão, que nós assistimos o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que de certa forma retoma o mito da caverna implicitamente e desconstrói algumas coisas, algumas questões. Eu não sei se todos vocês assistiram o filme, mas basicamente é um grupo de estudantes que inspirados por um professor revolucionário e também inspirados pelos próprios problemas pessoais que eles tinham, acabam retomando uma antiga sociedade, que era a Sociedade dos Poetas Mortos, que falava sobre coisas que em sala de aula não poderiam falar, que liam poesias que eram proibidas pela escola. Então, de que forma que o mito da caverna aparece nesse filme, De dia, os alunos assistem às aulas, ou seja, escutam seus mestres, fazem aqueles exercícios, estudam matemática, estudam física, estudam latim, estudam poesia também, mas uma poesia bem mais tradicional, estudando teorias totalmente tradicionais e limitadas, E à noite eles saem da escola e vão para um lugar subterrâneo, que é uma caverna também. E lá eles leem poesia, eles riem, eles discutem, eles dançam, ficam com mulheres e fazem várias coisas que não são permitidas no colégio. Ou seja, há o contraponto entre o que está no subterrâneo e o que está fora no mundo exterior. E ao mesmo tempo dá conta também de trazer a cisão entre escuridão e luz, uma vez que durante a luz, ou seja, durante o dia, que estão correlacionados, eles estudam e pensam, ou seja, eles promovem a razão. E aí, durante a noite, eles vão para essa caverna e promovem a sensação, que é mantida e manifestada a partir de leituras de poemas, etc. Então há uma crítica, porque no mito da caverna nos parece que Platão limita a caverna a apenas uma condição da realidade de fora, ou seja, o que realmente é real está fora, e a caverna é só uma representação bastante limitada dessa realidade. Mas, como nós vemos, a caverna, esse lugar subterrâneo, essa escuridão, promove uma sensação, ou seja, promove uma experiência sensível, E essa experiência da sensibilidade também é real. Quiçá ela ainda seja mais real do que a sensação de estar fora da caverna. Nesse lugar inusitado, composto de escuridão, nos faz perceber o mundo de uma forma totalmente diferente daquela que nós perceberíamos se estivéssemos fora dela. Ou seja, esse lugar é muitas vezes utilizado para ver o mundo sob uma perspectiva diferente daquela que nos é imposta. Por exemplo, esses alunos, de dia eles recebiam várias imposições, até com relação a que forma eles teriam que pensar a poesia, de que forma que eles deveriam seguir suas vidas, e durante a noite, ou seja, durante este lugar inusitado e cavernoso, eles viam o mundo totalmente diferente. Então, essa cisão, platonicamente, essa herança platônica da cisão entre escuridão e luz, é confrontada no filme. E por isso a Sociedade dos Poetas Mortos é
uma sociedade que se manifesta nesse lugar inusitado. E isso, de certa forma, está presente em toda a literatura. Um crítico literário chamado Augusto Meyer, não sei se vocês conhecem, mas ele fala sobre o homem do subterrâneo para fazer uma análise de alguns romances do Machado de Assis. E ele vai dizer que o homem do subterrâneo é aquele personagem ou narrador que fala sobre o mundo a partir de uma condição totalmente diferente. Ou seja, pode ser uma caverna, como sugere o próprio nome, né, o homem do subterrâneo, mas pode também ser, por exemplo, o outro lado da vida. E aí ele exemplifica com o Brás Cubas, que é um defunto autor, ou seja, um homem que fala do mundo a partir de uma condição totalmente inusitada, que é a da morte. Mas também há vários outros, por exemplo, o conto ou novela Bobok, do Dostoiévski, onde um conjunto de defuntos falam de seus túmulos a respeito da vida e a respeito da Rússia e a respeito de várias outras questões da realidade. Então, essas condições inusitadas nas quais esses personagens são inseridos os transformam em personagens do subterrâneo. E esses personagens do subterrâneo, a partir dessa condição inusitada, alcançam uma visão inédita do mundo. Ou seja, a Sociedade dos Poetas Mortos é um conjunto de homens do subterrâneo também. É um conjunto de homens do subterrâneo também, pois a partir desse lugar inusitado, que é constituído de escuridão, de sensibilidade, de riso, né, de sátira e de brincadeiras, confrontam o sério, confrontam o oficial, que é aquele imposto durante o dia para eles nessa universidade, né? Então a caverna, para o mito de Platão, ela representa isso, ela representa a ignorância. Mas nessa tradição literária dos homens do subterrâneo, que são vários na literatura, e não apenas na literatura, como também no filme, como eu estou exemplificando, mostra de que forma que a caverna também pode propor, a partir da sua experiência sensível, uma visão inesta que nos faz enxergar o que durante o dia nós não enxergaríamos. Portanto, o mito da caverna estaria sendo satirizado no filme. E entre esses personagens do subsolo, nós podemos citar também o personagem do A Viagens ao Redor do Meu Quarto, do livro do Xavier de Mestre, em que ele vai fazer várias viagens ao redor do quarto dele, como sugere o título, e vai fazer várias reflexões sobre o mundo. Então, essa condição de se exilar para falar do mundo é o que caracteriza esse homem do subterrâneo. E é o que caracteriza também esses poetas mortos que compõem essa sociedade que lê poesia na caverna. Também tem o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski também, em que um personagem, e essa é considerada também a primeira obra existencialista, né? E é exatamente por causa disso, porque esse personagem vai fazer um conjunto de reflexões a respeito da vida, a respeito da existência, do cosmo e etc. Então, essa condição de se exilar, né, de ter memórias do subsolo, irá dar a ele essa capacidade de falar sobre tudo. E essa tradição de homens do subterrâneo, de certa forma representada no filme da Sociedade dos Poetas Mortos e também em vários outros contos, romances, crônicas de outros autores, a gente só citou uma pequena parcela deles, nos ajudam a entender que há também uma tradição moderna. Tem um momento que o professor Keating, ao saber que os garotos iriam formar novamente aquela Sociedade dos Poetas Mortos, ele entrega um livro enorme com várias poesias antigas e, de certa forma, estimulando os garotos a lerem aquelas poesias durante seus encontros. Ou seja, confirmando a existência de uma tradição também de poesia moderna. Porque a poesia moderna, ela também é algo antigo. Há também uma tradição da modernidade. E o título do livro, se não me engano, é 5.000 anos de poesia, confirmando, portanto, essa tradição moderna também. Ou seja, há uma tradição desses homens do subterrâneo, né? A referência mais antiga que eu tenho para dar para vocês é o escritor sírio Luciano de Samosata, que escreveu vários diálogos, e um deles intitulado O Diálogo dos Mortos, em que ele vai retomar esse espaço mortuário, que é o espaço do inferno, ou o espaço do mundo da morte, né? Que é o mundo pós-vida, e vai juntar um conjunto de personagens famosos para falar sobre a vida. Ou seja, ele vai, a partir dessa perspectiva da morte, essa perspectiva pós-vida, mostrar a visão desses personagens que já fizeram o trespasse, né? Ou seja, que já morreram. Então, de certa forma, são também um conjunto de personagens do subterrâneo. E esses vários homens do subterrâneo mostram que o mito da caverna é falho também por limitar a realidade à visão, sendo que nós temos vários outros sentidos. E a sensação é um deles, que está o mais importante. Porque, por exemplo, quando você está em uma situação totalmente inacreditável e você pede para alguém te beliscar, você fala: nossa, me belisque, pois eu não acredito nisso, eu não estou acreditando nisso.
Esse pedido vem exatamente por causa disso, porque a nossa sensação é mais real do que a nossa visão. Ou seja, sentir estaria mais próximo dessa idealidade realista propagada pelo Platão do que ver. Ou seja, estar na caverna é tão real, talvez até mais real do que estar fora dela, pois a escuridão aguça nossa sensação. Portanto, nos aproximaria mais da realidade do que a visão que o mundo exterior nos proporciona. Até o crítico literário Antônio Cândido, em um artigo dele intitulado A Educação pela Noite, ele nos mostra de que forma que a noite, não apenas a noite com relação ao horário, mas também a noite com relação a essa escuridão que nos circunda, ela nos provoca uma sensibilidade aguçada, e essa sensibilidade nos faz perceber o que nós não perceberíamos diante da luz solar. E nesse artigo ele vai analisar o livro A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é um conjunto de contos onde vários personagens falam a respeito de histórias e eles estão bebendo e também estão em uma caverna, não sei se exatamente uma caverna, mas é um lugar obscuro também, e eles estão bebendo lá e conversando. Então é muito parecido com a Sociedade dos Poetas Mortos, em que eles também vão à noite lá falar sobre a vida, etc. e tal. Então essa relação nos ajuda a perceber de que forma que todas essas várias obras, tanto literárias quanto fílmicas, satirizam o mito da caverna. O professor Keating, por exemplo, ele vai várias vezes em sala de aula mostrar de que forma que essas perspectivas diferentes nos ajudam a entender o mundo de uma forma diferente. Tem uma cena em que ele pede para todos os alunos se levantarem sua mesa e lá de cima verem a sala de uma perspectiva diferente. E essa cena, de certa forma, já é uma espécie de paideia também, já é uma espécie de formação, porque a poesia moderna também tem uma tradição de mostrar aos alunos de que forma que, promovendo uma perspectiva inédita do mundo, eles compreenderão suas vidas de uma forma diferente. Portanto, assim como os homens do subterrâneo ou os homens que compõem essa sociedade dos poetas mortos mostram, estar exilado muitas vezes nos ajuda a entender o mundo de uma forma diferente, ou seja, de uma forma às vezes até melhor. Tenho, por exemplo, o livro Viagens ao Redor do Meu Quarto, do francês Xavier de Maistre, em que ele vai dizer, em que ele vai compor um conjunto de reflexões, a respeito da vida a partir de um personagem que fala de dentro do seu quarto. E eu me identifico bastante com esse livro porque nesse momento eu estou também exilado em meu quarto falando sobre coisas do mundo. Como vocês puderam perceber, este é um vídeo de introito às viagens que eu irei promover. Então, se vocês gostaram, se inscrevam, por favor, para acompanhar as próximas viagens que nós iremos fazer. Até mais!